Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero aqui parabenizar todas as mamães da Igreja Evangélica Arca, todas as mamães da nossa cidade, da nossa nação. Que Deus em Cristo abençoe. De uma forma especial, quero aqui parabenizar minha mãe, minha esposa, minha sogra, minhas irmãs, minhas avós. Que Deus em Cristo possa abençoá-las. Não puderam estar presentes, mas elas estão assistindo, e ainda algumas que não estão assistindo agora, mas vão assistir essa live. Que Deus em Cristo abençoe de uma maneira especial. Eu quero convidar você que pode abrir a vossa Bíblia em Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, no seu capítulo de número 1. Nós vamos nos apropriar de alguns versículos. Pedir ajuda do auxiliar Pedro ali para me ajudar no teclado. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo de número 15. Que diz assim: a palavra do Senhor. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as vides sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Versículo 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Versículo 1 e versículo 2, para não encerrar do capítulo 2, vai dizer: e foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Versículo 2, para encerrar: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava procurando uma palavra para ministrar. Nós estamos no mês da família, e hoje é um dia especial. Dentro do mês da família, nós estamos no domingo, nós comemoramos o Dia das Mães. E eu confesso que ao primeiro eu ia pregar sobre Maria. Até comentei com o diácono Marcos e disse: eu acho que eu vou pregar sobre Maria, ou eu vou pregar sobre uma mulher também chamada Joquebede. Mas quando eu comecei a ler este texto, é o texto que ardeu em meu coração, e Deus muito falou comigo enquanto eu estudava esta palavra. Observa que há uma história, e nós vamos destacar Joquebede. Joquebede é destacada como uma mãe exemplar. Joquebede aqui, quando o texto começa a destacar, ela começa a decifrar cada detalhe do que é ser mãe. E foi isso que me chamou a atenção. Nós vamos ver muitos exemplos de mãe. Nós temos Ana, nós temos Maria, e assim como outras.
Mas nessa noite nós queremos falar um pouquinho sobre este texto de Êxodo. Nós ouvimos falar sobre Moisés, ouvimos falar de um homem que Deus usou para libertar um povo. Mas por trás deste homem valente, por trás deste homem de Deus, lá atrás havia uma mulher que fez sacrifícios para que esse homem estivesse ali. E o que me chama a atenção neste texto é que algumas características realmente é de mãe. Observa que o versículo de número 2 do capítulo 2 vai dizer que e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo a mulher que era formoso, eu começo a observar e dizer assim: quando Joquebede, agora Moisés nasce, e ela olha para ele, a Bíblia vai dizer que ela olha e acha ele formoso, bonito. E eu até pensei, mas isso é fácil, porque toda mãe acha o filho bonito. Toda mãe olha para o filho e olha assim, menino bonito. Às vezes, eu fico olhando, sabe por quê? Porque a gente até brinca: rapaz, eu sou o mais bonito daqui. Se você duvida, você pergunta à minha mãe, porque toda mãe fala que o filho é bonito. E eu começo agora a observar essa mulher e conceber ela olhando para o filho e vendo ele bonito. Olha só uma característica de mãe que eu observo nela. Eu começo a lembrar de alguns fatos. Observa que a mãe, ela tem um sentimento e um olhar diferente do que o pai. Não que o pai não ame o filho, mas o amor de mãe é um amor diferenciado. O amor de mãe é um amor diferenciado. Olha só, em Isaías capítulo 49, versículo 15 vai dizer: pode uma mãe, ou alguma versão mulher, esquecer tanto do seu filho que cria, que se não compadecia dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu jamais te esquecerei de ti. Observa que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Observa que o olhar de mãe é um olhar diferenciado. E eu começo a lembrar de quando a minha esposa teve o Mateus, e ela passou a primeira noite todinha acordada olhando para ele e dizendo assim: que menino lindo. A mãe, o olhar da mãe é diferente. Por mais que o olhar do pai olhe, a gente não vê toda essa beleza no filho, com o olho todo inchado ali, que vê. Assim a gente olha e lembra lá de Isaías 53, versículo 2. Não tinha parecer nem formosura, beleza vimos para aqui, né? Mas a mãe começa a olhar agora de um olhar diferente. E eu começo a observar que mãe, o ser mãe, além de olhar diferente, ela tem alguns, podemos dizer, uns poderes especiais, que aqui foram mencionados enquanto a nossa irmã Nayara descrevia um texto lindo. O amor de mãe é capaz de refrigerar, às vezes, dor que está lá dentro, mas que um colo de mãe, ele sara. É como se fosse um refrigério que o Espírito Santo provoca dentro de nós, que somente um colo de uma mãe é capaz de produzir. Mas o que me chama a atenção nesse dia das mães, é que às vezes aqui nós temos pessoas que a mãe ainda vive, graças a Deus, mas algumas pessoas que não podem abraçar a mãe. Mas Deus sempre vai colocar alguém na sua vida para substituir esse papel, para compensar este papel. As pessoas aqui que às vezes perderam a sua mãe, entenda o seguinte: Deus sempre vai colocar alguém na tua vida para suprir este papel. E este texto aqui é lindo. Observa que havia o povo crescido, o povo de Israel estava se multiplicando. Para você entender o texto, o povo de Israel estava crescendo. Josué já estava morto, a sua descendência, o teu povo, seus irmãos também. O faraó que agora estava não conhecia José, não conhecia o Deus de José. E começou a observar que o povo hebreu estava multiplicando e crescendo.
olhou e viu que o povo hebreu estava maior que o povo egípcio, e com medo agora diante de uma guerra, ele se aliar ao povo inimigo e vir contra o Egito. Agora Faraó dá um decreto que todo filho, ele vai dizer para as parteiras, para que todo filho homem elas matassem, toda filha mulher elas deixassem viver. Quando eu comecei a olhar este texto, eu comecei a ver Faraó foi nas pessoas erradas. Faraó no texto aqui vai citar o nome de duas parteiras, duas mulheres que Faraó incumbiu. Eu não sei se essas mulheres já eram mães, mas se não eram mães, era alguém agora que eu fico imaginando elas com o pensamento de um dia conceber. Eu fico observando agora elas com o pensamento de um dia ter honraria. Sua mulher tinha honraria quando ela podia gerar. Uma mulher tinha honra quando ela podia conceber. Eu fico observando uma mulher agora, as mulheres que talvez pensavam em constituir família, em conceber os filhos. Mas agora Faraó dá para elas e fala para elas: se for filho, você mata. Se for filha, você deixa viver. Agora o sentimento de mulher, agora eu fico observando, batendo dentro delas, confrontando com aquele sentimento que ela tinha de um dia gerar. Ou se possível, se ela já tivesse gerado, olhando para os filhos. E a Bíblia vai dizer que essas parteiras temeram a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Faraó, ele foi pedir para alguém que teme ao Senhor. Faraó foi pedir para as mulheres que temiam a Deus. Meu querido, já vamos saber a história, mas antes deixa eu descrever mais algumas características de mãe. Quando diz que mãe tem poderes especiais, eu começo a lembrar da minha infância, enquanto eu e meu irmão dormia no mesmo quarto, e quando a gente colocava o pé no chão à noite para tomar água, quando nós colocávamos o pé no chão, minha mãe chamava o meu nome. Quando era eu chamava o nome do meu irmão, e eu olhava para ele e falava: como? Como é possível? Ela deve ser: mamãe, tem uma bola de cristal lá, ou tem uma câmera aqui. Eu falei: não é possível, como? E eu dizia para ela assim, eu falei assim: mãe, mas como que a senhora sabia que era eu? Ela falou assim: eu que sou sua mãe. Eu ficava até com medo. Que isso? Deixa eu te dizer, minha irmã, talvez você se assustou com algo especial que Deus deu para sua mãe, mas eu quero te dizer que são coisas que talvez você ainda não entende como filho, assim como eu também não entendo como filho algumas coisas que somente a mãe é capaz de ter. Mas eu quero te dizer que são coisas que Deus, Ele dá para a mulher quando ela começa a conceber. Assim, quando há algo gerado dentro dela, Deus dá algo diferente, dá algo especial. Algo que jamais Ele deu para qualquer outra pessoa. Mas para a mãe Ele dá algo que é diferente. Para a mãe Ele dá algo que é especial. E eu começo a observar essa mulher aqui. Essa mulher tinha algo de especial. E quando chega, a Bíblia vai dizer, capítulo 2, que Joquebede agora ela vai conceber um filho, Moisés. E quando Moisés agora nasce, o decreto já tinha sido escrito. E como as parteiras não fizeram, ele disse a todo o seu povo: olha, os meninos que nascerem, você joga no rio. Mas a minha Bíblia vai dizer que durante 3 meses, Joquebede esconde Moisés. 3 meses, meu querido, Joquebede esconde o seu filho. Observa a mãe agora com decreto, a mãe com o seu filho, com decreto agora de matar o seu filho. Observa, imagine agora a mãe que acaba de gerar um filho, olha para o filho, a coisa mais linda. Eu fico observando, sabe o que? É impossível, meu querido, é impossível alguém esconder durante 3 filhos um menino, se não tiver a mão de Deus. Se não tiver a mão de Deus, ela só
conseguiu esconder 3 meses, porque a mão de Deus estava sobre ela. Você sabe por quê? Quando eu começo a observar essa história, quando eu começo a ler Êxodo, eu começo a ver uma mãe que é guerreira, uma mãe que é valente, uma mãe que é destemida, mas além disso, uma mãe que é mulher de Deus. Antes de ser guerreira, meu querido, antes de ser coragem, era mulher de Deus. Joquebede era mulher de Deus. E pode ter certeza, meu querido, não adianta você ter toda a coragem, não adianta, meu querido, você ter determinação, não adianta você ser guerreiro se você não for mulher de Deus, mamãe. Mulher, se não for mulher de Deus, porque ela só conseguiu ter todo esse êxito porque a mão de Deus estava sobre ela, porque era uma mulher que vivia para Deus. O decreto estava ali. Passou-se 3 meses, e quando ela escondia, ela estava botando a sua vida em risco. Observa que somente uma mãe é capaz de fazer isso. Somente uma mãe é capaz de fazer algo para o seu filho sem olhar para as consequências que pode acontecer na vida dela. Mas agora é um decreto. E ela falou assim: tem 3 meses. Mas agora ela tem um plano. Há um plano de Joquebede. E sem ela saber, é um plano de Deus. Deixa eu te dizer, enquanto Joquebede está planejando na tua casa, Deus já tem um plano preparado para ela. Enquanto você, meu querido, está sacrificando para guardar a vida dos teus filhos, tem Deus um plano para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você sabia que tem filhos ainda de pé porque os seus joelhos estão dobrados no chão? Tem filhos que já eram para estar morto, eram para estar enterrado debaixo da terra, mas você sabe por que está vivo? Porque tem joelhos dobrados. Tem pessoas que estão aqui porque mãe dobraram os seus joelhos, pagaram preço. Tem grandes homens de Deus que estão onde estão, não porque somente são bons, é a mão de Deus, mas além da mão de Deus, o joelho da mãe estava prostrados. Nós vamos ver um grande homem, do qual alguns escritores vão dizer assim, ó, de Adão a Cristo não há ninguém maior que Moisés. Mas eu quero te dizer, há alguém que precisou sacrificar-se para que esse homem ele pudesse estar ali. Há alguém que pagou um sacrifício e fez um sacrifício para que Moisés estivesse onde está. Mas agora o decreto ia jogar o filho no rio. E essa mulher agora pega e começa a preparar um cesto de junco. Ela prepara um cesto feito de junco, passa resina, passa betume. E observa, algumas pessoas acham que ela pegou Moisés, colocou dentro do cesto e jogou rio abaixo. Mãe nenhuma, meu querido, vai jogar o seu filho que ela guardou 3 vezes, sem saber o que vai acontecer com ele. 3 meses guardando Moisés, mas ela tinha um plano. Ela, juntamente com a sua filha Miriam, ela coloca agora esse cesto com seu filho dentro de um lugar estratégico, onde sabia que a filha de Faraó se banhava. A estratégia, o plano de Joquebede era para salvar a vida de Moisés. O plano de Joquebede era para salvar a vida de Moisés. Observa que ela vai no mesmo rio que o decreto estava, que era para jogar os filhos. O mesmo rio que o decreto estava, que era para jogar os filhos homens que nascessem. Era o mesmo rio que Joquebede agora faz o cesto e coloca Moisés dentro. Coloca no lugar estratégico, no lugar que a filha de Faraó iria se banhar, com a intenção que ela visse e que a vida de Moisés fosse poupar.
Em contrapartida, ela colocava a sua filha Miriam para ficar de olho, de uma forma também estratégica. Mas eu deixo te dizer uma coisa: o mesmo rio que decretou a morte de Moisés e assim de outras crianças, foi o mesmo rio que Deus usou para honrar Joquebede. Deixa eu te dizer novamente: o mesmo rio que o inimigo tem tentado matar o seu filho, é o mesmo rio que Deus vai usar para poder te honrar e te abençoar. O mesmo rio que o inimigo tem tentado, a mesma forma, a mesma maneira que o inimigo tem tentado acabar com os nossos filhos, é o mesmo rio que Deus vai utilizar para poder honrar a nossa vida, honrar os nossos filhos. Creia nisso, meu querido. É necessário coragem, é necessário determinação, é necessário confiar em Deus, porque agora ela coloca confiança em Deus. Ela planeja aqui, mas ela não sabe o que iria acontecer ali. Ela não sabia o que ia acontecer ali. O que você tem feito para proteger a sua família? Que você tem feito, qual o sacrifício que você tem feito para você guardar a tua casa, a tua família? Quer saber, meu querido, o que uma mãe é capaz de fazer? Toque no seu filho. Quer saber, meu querido, o que uma mãe é capaz de fazer? Mexe com o filho. Que você vai conhecer uma mãe, quer conhecer uma mãe? Toca lá, mexe lá. Foram mexer com o filho de Joquebede. Mexesse com ela, mas foram mexer com o filho dela, meu querido. E a Bíblia vai dizer que a mulher de Deus, se você mexe com o povo de Deus, Deus vai entrar na situação. Mexeu com o povo de Deus, Deus vai entrar no negócio. Está dizendo assim, ele mexeu com qualquer um? Não. Faraó agora não estava mexendo com qualquer um, ele estava mexendo com alguém, um povo especial. Estava mexendo com alguém que era especial. Estava mexendo com alguém que servia a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mãe é um ser diferente, meu querido. Mãe é um ser diferente. Mãe consegue gravar coisas que só mãe mesmo. Certa vez saí com meu pai, e meu pai foi me apresentar um amigo e disse assim: esse aqui é meu filho mais velho. E como disse assim, grande, né? Quantos anos ele tem? Aí meu pai disse assim: 10. Olhou para mim: é 10, né? É, pai, é 10. Quando você vai observar, a conversa da mãe é diferente. Vai estar barbada, e a mãe vai dizer assim: rapaz, meu filho nasceu tal dia, com 3 quilos, 800 e pouco. Rapaz, a mãe vai lá lembrar: meu filho nasceu com 4 quilos. Como? Observa que os detalhes são diferentes. A gente sofre, sabe para quê? Para não esquecer a data do aniversário. Se esquecer, meu querido, dá uma confusão danada. Mas a mãe é um ser diferente. Agora eu vejo uma estratégia. Uma estratégia está ali. Miriam, observando o cesto colocado no lugar estratégico. Miriam agora vigiando. Vigiando. E quando a filha de Faraó vem se banhar, houve um choro. O choro do menino. E quando ela vê um cesto, ela pede que vão apanhar o cesto. E quando ela olha, tem um bebê lá dentro, chorando. E quando ela olha, ela reconhece e fala assim: certamente é filho de hebreia. Nesse exato momento, eu vejo Deus entrando no negócio novamente. Eu não acho que Miriam estava ali para falar, mas para vigiar e dizer talvez para Joquebede assim: deu tudo certo. Deu tudo certo, a filha de Faraó, da maneira que a senhora planejou, mãe. Deu tudo certo, está com ela, está seguro, está salvo. Mas eu vejo agora Deus tomando Miriam. E Miriam vai agora de encontro e vai dizer assim: ei, meu querido, ei, você quer que eu vou chamar uma ama hebreia para cuidar do menino? Olha só, eu não imagino que isso estava nos planos de Joquebede, mas estava nos planos de Deus. Mas estava nos planos de Deus, que Deus do céu estava olhando o sacrifício de Joquebede, de ter que entregar o seu filho. Eu vejo agora Deus usando Miriam
Você quer que eu vá chamar uma ama hebreia para cuidar desta criança? Observa que ela nem olhou. Eles nem perceberam que Miriam saiu do nada. Mas ela disse assim: vai. Chega Joquebede. E quando Joquebede chega diante da filha de Faraó, ela vai dizer assim: cuida dele. Olha só o que Deus preparou para Joquebede. Ela olha para Joquebede e diz assim: cuida dele, e você terá um salário. Você não entendeu? Olha só, observa só. Cuida dele. Eu quero usar até acrescentar algumas coisas aqui, algumas palavras. Imagino ela dizendo assim: ó, cuida dele como se fosse seu, e ainda você receberá o teu salário por isso, meu querido. Eu vejo agora as honrarias de Deus chegando na vida de Joquebede. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai honrar teu sacrifício. Deus vai honrar teu sacrifício, meu. Continue guardando e escondendo os nossos filhos diante do inimigo, meu querido. Ei, mamãe, continue guardando os seus filhos, continue se sacrificando pelos teus filhos, continue orando pelos teus filhos, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ei, Moisés, ele está onde está, ele chegou onde chegou, mas porque alguém lá atrás fez sacrifício por ele, e Deus a honrou. Fique de pé, por gentileza. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu vejo uma geração de Joquebede que não desiste dos teus filhos. Não desista dos teus filhos. Eu não sei quanto tempo, mamãe, você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem clamado para que o teu filho ele volte para a presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: faça como Joquebede. Olha para Joquebede. Não olha para circunstâncias, não olha para decretos, mas olha para a bênção que Deus te deu. Olha para a bênção que Deus te deu. Deus é filho. Filho é bênção. Filho é herança do Senhor. Não desista dos teus filhos. Vale a pena cada sacrifício, porque assim como Deus fez com Joquebede, eu creio que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te honrar. E o mesmo rio que foi o decreto para poder matar os filhos, foi o mesmo rio que trouxe a bênção na vida de Joquebede. A mesma forma, o mesmo rio que o inimigo tem tentado ceifar os nossos filhos, será o mesmo rio que Deus irá nos abençoar. Não porque somos bons, mas para que o nome dele seja glorificado, exaltado e magnificado. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você agora a orar. Orar pela sua mãe. Ore por você que é mãe. E ore dizendo assim: mãe, pai, eu quero ser como Joquebede. Eu quero ser guerreira. Eu quero ser valente. Eu quero ser alguém que não desiste dos meus filhos. Mas antes, eu preciso ser mulher de Deus. Eu preciso ter caráter diante de Deus. Eu preciso ser um exemplo para a minha casa. Joquebede era exemplo para Moisés. Você precisa ser exemplo. Mamãe, mesmo que chegue lá na frente, e os teus filhos ou o teu filho ele desvie do caminho, jamais ele vai esquecer do sacrifício que você fez. Ele sempre vai ter a consciência: eu estou aqui por decisão errada minha, mas eu sei que minha mãe pagou alto preço. Eu sei que minha mãe tem orado dia após dia. Aleluia, fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Pai querido, Deus eterno, te adoramos, te exaltamos e te glorificamos. Pai, aqui nessa noite especial, Pai,
Dia das Mães, ó Pai querido, o qual foi mencionada essa mulher que é exemplo. Em primeiro lugar, ó Pai querido, exemplo de serva do Senhor. Mulher guerreira, mulher valente, capaz, ó Pai querido, de se sacrificar, capaz, ó Pai querido, de colocar a sua vida em risco, Senhor, para poupar a vida do seu filho. Pai querido, nós estamos diante, Senhor, em Joquebedes aqui nesta noite. Pessoas, ó Pai querido, que já são mães, que já entende, ó Pai querido, já se familiariza, ó Pai querido, com Joquebede. E temos aquela, Pai querido, que tem orado dia após dia para o Senhor conceder essa honra, Pai. E eu creio, ó Pai querido, que esse momento irá chegar. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor, ó Pai querido, possa levantar uma geração de Joquebede, mulher de Deus que não desiste dos filhos, ó Pai. Neste momento, Senhor, eu quero orar por cada mãe, aonde elas estiveram, ó Deus, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada uma delas. Que o Senhor, ó Pai querido, venha trazer alegria. Que o Senhor, ó Pai querido, venha acrescentar dias de vida com saúde. E que mães, ó Pai querido, que neste momento não estão na presença, eu creio, ó Pai querido, que este lugar, que este altar será cenário, ó Pai querido, de bênçãos da parte do Senhor. Será cenário, ó Pai querido, de testemunho de mães e filhos que ouviram a Tua palavra e que reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. Que o Senhor venha abençoar a cada mãe, em nome de Jesus Cristo. Feche teus olhos. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Permita o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Permita o Espírito Santo ministrar ao teu coração. Coloque a mão sobre o teu peito agora, por gentileza, feche os seus olhos. Deus conhece a sua estrutura. Pai, mãe, Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece as suas lágrimas. Ei, homem, mulher, Deus conhece as suas lágrimas. Ei, pai, mãe, Deus conhece as suas lágrimas. Pega a tua rede, volte para o mar. Volte para o mar. O mar da oração. O mar da oração. Onde as lutas são travadas, as guerras são travadas. Seja como Joquebede, corajosa. Não desista. Quantos pais estão abrindo mão dos filhos? Quantas mães estão abrindo mão dos filhos? Quantos pais? Deus conhece a sua estrutura. Ei, papai, mamãe, Deus conhece a sua estrutura. Sinta o Espírito Santo renovando as suas forças, para você guerrear de novo pela sua casa, para você guerrear pela sua família, para você guerrear pelo seu casamento. Por que não pelo seu casamento? O Espírito Santo está ministrando algumas pessoas e dizendo: ei, pegue a sua rede e volte para a oração, porque eu quero fazer coisa grande. Quem mandou você parar? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a sua estrutura. Repete essa parte do louvor, Nayara. Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura.
O Espírito Santo está ministrando para pessoas. Deus conhece a sua estrutura. Estamos falando de mães, estamos falando de filhos, mas o Espírito Santo está dizendo: eu conheço a sua estrutura. Eu sei que você não está aguentando, mas eu estou contigo. Você acha que você não tem força? Escute, eu conheço a sua estrutura. Aleluia. Colheu todas as suas lágrimas. Todas elas, nenhuma se perdeu. Ele enviou uma palavra profética para você. E a palavra profética é: volte para o tempo da oração. Quantas mães não oram mais pelos filhos porque acham que não tem jeito mais? Quantas esposas não oram mais pelo marido porque acham que não tem jeito mais? Quantos pais não oram mais pelos filhos porque acham que não tem jeito? Quem mandou você largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Segura aí, Pedro, era. No lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Olha o que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Para alguns pais, o filho às vezes é vergonha por causa do comportamento diante da sociedade. Escute isso. Para alguns pais, às vezes o filho é vergonha por causa do comportamento diante da sociedade, por causa do comportamento talvez dentro de casa como filho. Talvez ele é vergonha. Sim, é verdade, irmão. É verdade. Mas olha o que o louvor está ministrando. Olha o que está sendo profeticamente ministrado sobre as nossas vidas. Eu vou te honrar. E é no lugar da vergonha. O que isso eu posso? O que eu entendo aqui, Marcos, no lugar da vergonha, parece que o Espírito Santo está dizendo assim: hoje alguém olha para ele e fala que ele é a sua vergonha, mas eu posso transformar a vida dele, fazer dele um grande homem, uma grande mulher, e ele vai ser honra para a sua casa. Samuel era honra para a família. Quantos de nós, irmãos, hoje nos tornamos honra para os nossos pais? Outrora não éramos, porque como foi dito aqui, outrora não tínhamos o comportamento que deveríamos ter, e talvez até envergonhávamos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família. Mas um dia tivemos um encontro com Jesus, e nos encontramos com Jesus porque joelhos estavam dobrados ao nosso favor. Deus está ministrando para pessoas aqui, irmãos. Tem pessoas que estão ouvindo esse culto agora em casa e estão entendendo que ele não deveria ter parado de orar pelo filho. Ela está entendendo que ela não deveria ter parado de jejuar pelo filho. O pai está entendendo que ele não pode parar de orar e jejuar pelo casamento, pelo filho, porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Aleluia. Feche os teus olhos. Deus conhece a sua estrutura. Repete, Naira, por gentileza. Coloque as duas mãos sobre o teu peito. Você que está nos ouvindo, coloque a mão sobre o teu peito. O Espírito Santo está ministrando. Mesmo que seja difícil, não pare. Está vendo? Escute isso. Colheu todas as suas lágrimas. Olha a palavra agora. E mandou a te falar. Receba essa palavra. Receba esta palavra. Ele te entregou e volte para o mar. Ele te entregou, é bênção, é bênção. Filho é bênção. Casamento é bênção, família é bênção, bênção, bênção. Família é bênção. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você pode dizer amém por isso? Você recebe essa palavra: filho, eu vou te honrar. O Senhor vai te honrar. Amém? Tome seu assento por um minutinho só. Por um minutinho. Deus em Cristo abençoe a vida do pastor Júnior. Deus não desiste da nossa família, irmãos.
Nós estamos abordando essa temática família ao longo de todo este mês de maio. E essa temática ela é muito forte, muito forte. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura como cônjuge, como pais, como filhos. Deus conhece a nossa estrutura, Bernardo. Não há nada que escape da mão de Deus, porque Deus conhece a nossa estrutura. Quando o Espírito Santo inspirou o autor deste hino, deste louvor, ele estava dizendo as entrelinhas assim: você só vai até onde eu sei que você aguenta ir, porque eu conheço a sua estrutura. Eu conheço a sua estrutura. Amém? Deus em Cristo abençoe as nossas vidas, irmãos. Queremos aqui ratificar, reforçar os parabéns a todas as mães. Mãe é todo dia. Como disse o pastor Júnior aqui, mãe parece que tem poderes sobrenaturais, né? Da parte de Deus, né? Mãe vê coisas que ninguém mais vê. Mãe sabe de coisas que ninguém mais sabe. Mãe enxerga coisas que ninguém mais enxerga. Se tiver 30 filhos, sabe a data de nascimento dos 30. Às vezes o pai não sabe nem de um direito. Glórias ao Senhor.